Deus nunca foi atrás da pessoa mais certa. Deus nunca caçou o perfeito para ocupar um trono. Deus sempre procurou um cabra corajoso e ousado. Porque sem ousadia e coragem, de nada aproveita o restante. Porque Deus precisa de homens corajosos e de mulheres valentes na sua presença para fazer a sua vontade. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e lavando o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O pastor já orou e nós estamos na mão de Deus. A presença de Deus nesse lugar é notória. E eu já estou debaixo de um ambiente aqui maravilhoso, um campo bem preparado para a glória de Deus. Quando nós olhamos Hebreus, nós vamos ver que o escritor, independente de quem escreveu, ele se preocupa muito em trazer de novo ao coração daqueles que ouvem a certeza daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, a certeza daquilo que Jesus um dia realizou, a certeza do que de fato Cristo deixou preparado para a sua igreja. E eu vou repetir: Cristo deixou preparado para a sua igreja. O que está preparado não tem que ser feito mais. O que está preparado não tem que colocar a mão mais. O que está preparado e pronto, acabou. A única coisa que eu tenho que entender é que se está preparado, eu preciso de saber de fato que isso está pronto. E quando nós vemos o escritor dizendo: tendo, pois, irmão, intrepidez, tendo, pois, ousadia, ele está falando: eu não quero covardia, eu não quero dúvida, eu não quero medo, mas eu quero ousadia para entrar agora no santo do santo. E o interessante é que quando o autor está dizendo isso, ele está dizendo para pessoas que têm uma cultura e uma mente judaica também, e entendem o que é isso. Porque o que é entrar no santo do santo? O que é estar no santo do santo? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e o autor dos Hebreus vai falar que tudo que está no Antigo Testamento é a sombra das coisas que haviam de se vir, está mostrando detalhes de coisas que haviam de acontecer. Nós vamos ver o tabernáculo. E esse tabernáculo, ele é dividido em 3 partes, muito simples: átrio, santo e santo do santo. E aí nós vemos uma separação, né? E essa separação selecionava pessoas. Com essa separação havia uma seleção para saber quem entraria até o lugar mais próximo daquilo que Deus tem preparado. E quando nós olhamos essas separações do tabernáculo, nós podemos medir com a nossa vida e tirarmos grandes lições. Por que grandes lições, presbítero Olegário? Porque há algo tão interessante na nossa vida que nós precisamos de entender. Hoje nós estamos num culto profético, num culto que determina a vitória, que nós proclamamos a bênção, que nós acreditamos que Deus vai realizar, que Deus vai fazer, que Deus pode realizar. Mas nós precisamos de entender de fato que nós temos que pagar um preço para que isso aconteça. Agora deixa eu te explicar esse preço, né? Porque o maior preço foi pago na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para essa divisão do átrio, do santo e do santo do santo, no átrio nós só tínhamos o quê? O povo podia entrar
junto com o sacerdote, para que o sacerdote apresentasse uma oferta ao altar, para poder remir a culpa do povo e até mesmo a sua, para que ele pudesse dar um passo à frente. E quando nós estamos falando de progressão, nós estamos falando de caminhar e conquistar, nós entendemos então que existe um processo para chegar. E se eu não entender que esse processo ele deve ser respeitado na minha vida e na vida de todos, eu vou querer, infelizmente, ultrapassar limites e lugares dos quais Deus estabeleceu para que eu esteja. E nós precisamos entender que para romper barreiras e progredirmos e galgarmos algum lugar, nós vamos ter que realizar coisas das quais também outras pessoas não iriam fazer. Porque se existe uma coisa que você quer viver que outros não estão vivendo, se prepare então para fazer aquilo que ninguém também fez na vida. Não espere viver o que outros estão vivendo sem fazer o que outros estão vivendo também. Se nós estamos aqui numa terça profética, se nós estamos aqui numa terça proclamando vitória na vida da família, na área sentimental, na área da finança, eu preciso entender também que eu tenho que realizar coisas que outros não estão querendo fazer. Irmãos, hoje existe um assunto muito mole, né? Que é tendencioso para nós aceitarmos e ficarmos. Cristo fez tudo, fique tranquilo, vai cair do céu, a bênção está na tua mão. Cadê? E aí isso entra no nosso coração, para uma coisa aqui, para outra ali, acabou aquela oração que fazia, acabou aquela consagração que realizava, acabou aquela busca intensa que antes existia, por causa de uma coisa que eu ouço constantemente. Existe infelizmente uma ideologia totalmente contrária ao que a Bíblia nos mostra. E aí a primeira coisa que eu entendo quando eu estou dentro do átrio, no meio do povo, é que para me dar o primeiro passo, eu tenho que sacrificar. Para me chegar em algum lugar, eu tenho que realizar primeiro um sacrifício. Se eu não realizar esse sacrifício, eu nem passo daqui para frente. Não adianta nós queremos pular a fase das quais nós precisamos entender que temos que vivê-las. Tem coisas que nós às vezes não compreendemos, tem coisas que nós não aceitamos, tem coisas às vezes que machucam, tem situações que você vive que você não suporta. E aí eu quero te dizer algo, você tem que suportar, sabe por causa de quê? Isso vai servir lá na frente para ajudar muitas pessoas, para ajudar causas, para fazer a diferença na família de outros, para poder fazer o nome de Deus ser glorificado. Há muito questionamento, irmão. Por que, Senhor? Existe um livro que é interessante. Mar calmo não faz marinheiro. Mar calmo não forma um marinheiro de verdade. É só na tempestade que a gente vê se ele tem habilidades. E se ele suporta de fato o vento, água, vinho, as coisas que atemorizam, calamaracaia sébia, a luta que você está enfrentando, a dificuldade que você enfrenta hoje, ela vai fazer um divisor, mostrando se de fato você vai romper, vencer, chegar e até mesmo colocar a mão onde você tanto almeja. Por quê? Porque é no meio dessa tempestade que Deus olha e vê de fato, Ele quer chegar lá, ainda que Ele não está conseguindo, mas Ele está trancos e barrancos, Ele está permanecendo, e Deus está realizando, Deus está fazendo, e é assim que Deus faz. Às vezes a gente vê pessoas aí com testemunhos lindos, né? E a gente se apega tanto a isso que é falado, mas aí a gente ninguém para ouvir a história, né? Senta um pouquinho com ele. Que eu te falo que tem gente que vai falar assim: olha, eu não quero chegar a esse lugar não.
pode ficar com esse lugar para você, porque você tem que chegar e passar por tudo isso daí. E depois que o sacerdote ele sacrificava, o segundo passo dele era numa bacia de bronze, porque logo após o sacrifício existiam algumas manchas, algumas sujeiras, e ele estava se preparando para chegar no lugar máximo da glória de Deus. E aí ele tinha que lavar pés e mãos. E quando nós olhamos para a Bíblia e vemos a água, e aí olha, águas do trono, nós vemos uma representatividade do Espírito Santo, que tem o poder de nos purificar e nos limpar de tudo aquilo que o mundo e que a natureza pecaminosa que nós herdamos tenta conduzir o que nós viemos fazer. Que aí a gente pega uma lição importante: sem esse sacrifício, sem essa limpeza do Espírito Santo, sem o Espírito de Deus para poder nos purificar de verdade e realizar a obra que Ele tem que fazer na minha vida e na sua, não poderemos conseguir chegar mais à frente, não poderemos conseguir chegar mais ali. E deixa eu te falar uma coisa: o Espírito de Deus, Ele trabalha onde tem sujeira. O Espírito de Deus, Ele vem para tirar aquilo que não tem que ficar. O Espírito de Deus vem de fato para limpar o ser humano. Jesus, Ele disse assim: olha, aquele que vai vir, Ele é responsável de convencer o homem do pecado. É o Espírito de Deus que convence o homem do erro. Jesus está falando assim: o meu Espírito vai falar que ele está errado. O meu Espírito vai liberar uma palavra dentro dele, por meio de um profeta, por meio de outro, e ele vai entender que ele precisa de lavar as mãos e os pés para chegar um pouquinho mais perto. E aí, quando é mais interessante, que ele chega no lugar santo. E quando a gente chega no lugar santo, a gente tem a tendência de estacionar. Tem a tendência de estacionar porque dentro do lugar santo tem um candelabro, que simboliza o Espírito de Deus e as multiformes dele trabalhar. Tem a mesa da proposição dos pães, que simboliza a palavra de Deus. E tem um altar do incensário, que simboliza a oração. E tem momentos que a gente chega num ambiente desse, que a gente acha que chegou o ápice, acabou. E Deus é um Deus sem limites, irmãos, lembra sempre disso. Tem pessoas querendo colocar Deus entre linhas e limites, e eu quero te dizer uma coisa: Deus não tem limites. Aonde a medicina diz que não dá certo, Deus diz que dá. Aonde a justiça diz que não tem jeito, Deus diz que dá. Aonde a sociedade olha e fala não tem mais jeito, Deus olha para dentro e fala tem jeito sim. Aonde o ser humano não acredita mais, Deus olha lá no céu e fala eu acredito sim. Sabe por causa de quê? Porque para Deus nada é impossível. Isaías capítulo 43 versículo 13 vai deixar bem claro: quem antes que houvesse dia ainda, eu sou. Quem poderá escapar das minhas potentes mãos? Agindo eu, quem impedirá? Se Deus é por nós, Paulo completa agora: quem será contra nós? Estamos no século que mais se preocupa com quem será contra nós, quando Deus estando do nosso lado, não há ninguém que possa contra nós. Não permita que as mensagens negativas acabem com a sua vida. Não permita que os não da vida te desabalem, te desestruture. Eu fui formado num deserto complicadíssimo. E eu falo que é bem complicado porque é uma situação delicada. Fiquei muito tempo longe daquilo que a gente chama de uma vida normal. Só que foi no meio de um deserto como esse que Deus me fez um homem de verdade.
E tem lugares que você vai parar às vezes, irmão, e momentos da sua vida para te fazer viver algo novo com Deus que você nunca imaginou. E não fuja desse dia, não fuja desse momento. Sabe por causa de quê? Porque o que Deus preserva para mim, para você é grande demais. E nós precisamos entender que para chegar ao ápice de algum lugar, nós vamos pagar preços que outros não pagariam. Quer ver um exemplo que eu acho lindo e maravilhoso? Deus fez veste para o sacerdote e para o sumo sacerdote. Deus fez veste para o povo? Não. Deus não cobrou do povo. Deus cobrou do sacerdote e do sumo. O povo podia comer do que tinha no altar? Não. O sacerdote e o sumo, sim. Então existem preços na vida que nós decidimos pagá-los ou não, para vivermos coisas também que outros ainda não estão vivendo. E sabe, decidi dizer uma coisa: a igreja foi chamada para viver coisas que a humanidade não vive. A igreja foi chamada para viver coisas que nós aqui na terra nem entendemos direito. A igreja tem uma unção derramada sobre a sua vida e uma autoridade na terra que não há legislação nenhuma e nenhum governo na terra que pode realizar o que a igreja pode dizer por causa de quê? Porque a igreja carrega a palavra de Deus que vai em lugares que onde poder nenhum debaixo da terra pode entrar. Sabe aquele homem, aquela mulher que ninguém acredita que algo pode acontecer e dar certo? A palavra de Deus entra dentro dele, entra dentro dela e muda e transforma a sua vida, porque Deus tem esse poder. E agora, irmãos, para me terminar, olha que interessante. Para fora do tabernáculo, nós tínhamos a luz do sol, certo? Que poderia, ou a luz da lua, que poderia refletir sobre o povo e sobre o sacerdote. Agora o sacerdote entra para dentro do lugar santo. E o lugar santo é um lugar que dá lições de como servir a Deus com entendimento. Porque a nossa vida cristã, ela é progressiva. Nunca aceite a vida cristã regressa, irmão. Que Deus te tirou do lamaçal do pecado e você retorna pior. Não. Deus te tirou da onde homem nenhum poderia te tirar. Deus te trouxe a consciência de coisas de que homem ou mulher nenhuma poderia te dar. Então ninguém merece nessa terra que você se doe o tamanho suficiente para poder retornar ao Egito por alguém nessa vida. Deus está me dizendo que tem pessoas que precisam entender que ninguém subiu na cruz do Calvário por você, a não ser Cristo. Então, a não ser Ele, o Senhor Jesus, ninguém merece que você volte atrás para achar que está realizando o correto e se sacrificando e fazendo o bem. Só quem merece o seu sacrifício é Deus. E sabe por que eu falo isso? Eu falo isso com propriedade, irmãos. Tem hora que a gente é colocado em xeque, né? Tem hora que dentro, principalmente da área da família, a gente é colocado em xeque. E a gente tem que estar muito atento para não abrir mão da bênção de Deus e ficar de mãos atadas sem resolver problema. E tem hora que resolver problema, irmão, é sentindo dor, é vendo as coisas não acontecendo, as pessoas não acreditando em você, as pessoas dizendo que não vai dar certo,
as pessoas falando que você não está agindo, as pessoas querendo que você se mova, que você se entregue da maneira que elas querem, mas quem te deu a receita foi Deus, quem te ensinou o caminho foi Deus, quem te mostrou o lugar da vitória foi o Senhor. Eu tenho uma família, irmãos, eu vim de uma família, com toda a licença do nosso pastor, eu vou falar isso aqui porque edifica muito a vida das pessoas. Nós viemos de uma família, todo mundo é entregue à macumbaria, ao mundo do crime, e assim, desde os meus 13 anos de idade, eu fui junto com mãe, junto com irmãs, e foi uma vida que nos trouxe muitas consequências. Eu particularmente fiquei 9 anos preso, sem direito de ir e vir, porque eu mereci. Isso é a favor de quem erra e pague. Eu não paguei, por que não vai pagar, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque o único que serve a Deus dentro do meu lar sou eu. E eu tenho uma irmã que é usuária de crack há mais de 16 anos. Eu tenho uma outra irmã que não resolve da vida o que ela quer. E tem uma mãe que sofre cuidando de quase 9 netos. E sabe que ela de vez em quando me liga falando: cadê o seu Deus? Você não vai fazer nada não? Eu estou indo na igreja, não está adiantando nada. Eu estou buscando e Deus não faz. E aí, e agora? Você acha que você não está sujeito a ouvir isso não? Ou talvez você já está ouvindo. E sabe por que eu estou falando isso? Porque você não pode negociar o que Deus te deu como caminho para receber o que Ele tem que fazer. Tem hora que você vai ter que dizer não, fingir que não ouve. Tem hora que você vai ter que agir de uma forma que você nunca quis. Você vai sentir uma dor que ninguém sabe que você está sentindo, mas você sabe que você está fazendo certo. E Deus está confirmando do céu, dizendo: eu vou fazer, eu sou poderoso para cumprir as minhas promessas. Porque Deus é poderoso para fazer isso. E aí cabe a mim e a você saber se nós cremos e não cremos nesse Deus que é poderoso para fazer. E o que vai dar o resultado da vitória vai ser o que eu creio. E são nessa peleja há mais de 7 anos quase. A mãe ligando e falando a mesma coisa. Pensa. É a minha mãe, é a mulher que eu amo. Só que de vez em quando, sabe o que eu tenho que fazer? Quase nem atender o telefone. Porque eu sei que vai falar. Aí depois vai me ligar pedindo perdão ainda. Falou: eu evitei da senhora me pedir perdão, tá? Por isso que eu não te atendi. Só que é um processo que todo mundo está vivendo. Eles de uma maneira e eu da minha. E agora eu aceitei pagar o preço, então eu tenho que aguentar. E o Todo-Poderoso vai fazer. Então por isso, irmãos, não negocie o que você tem em Deus por causa de ninguém na vida, tá? Porque se não for a Deus, ninguém vai mudar o seu problema. Se não for Deus, ninguém vai mudar o seu lar. Se não for Deus, ninguém vai mudar a financeira. Se não for Deus, ninguém vai fazer o que tem que ser feito na tua vida. Então permaneça na brecha, permaneça na vontade de Deus, permaneça fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, porque Ele é poderoso para cumprir a tua palavra em nossas vidas. E aí, irmãos,
O sacerdote agora começa a adorar com entendimento, porque ele tem palavra, ele tem o Espírito, e ele tem oração. E isso aqui é um beabá nosso, né? Se tivermos palavra, oração, e sermos sensíveis ao Espírito de Deus, chegaremos aonde Deus nos chamou para chegarmos, irmãos. Só que existia um lugar que não era claro. Aí olha que interessante. O átrio é a luz do sol, a luz da lua. Dentro do santo é o candelabro. E aonde está a arca de Deus? O que clareia? O que mostra? Aonde está o lugar supremo, representando a glória do Todo-Poderoso? Um lugar tem a luz do sol, tem a luz que Deus colocou lá fora. O outro lugar tem a luz do candelabro, mas aonde o sacerdote vai ter que entrar e sem olhar ainda, para que ele não seja consumido depois de muitos sacrifícios. Como? Que luz é essa? Por isso que eu digo que Deus é aquele que revela coisas das quais ninguém pode saber. Sabe por causa de quê? Porque aonde não existe luz do mundo, aonde ninguém consegue iluminar, onde ninguém consegue esclarecer, onde ninguém consegue trazer caminho, aonde ninguém consegue trazer solução, aonde ninguém consegue dizer o que vai fazer ou não, a luz da glória, a presença de Deus, que é emanente na nossa vida, ela é poderosa para poder desmascarar caminhos espinhosos, ela é poderosa para desfazer caminhos que nos fariam nos machucar, ela é poderosa para poder nos tirar de buracos da onde nós iríamos cair. A presença de Deus, ela é poderosa para fazer coisas das quais nós não imaginávamos. Porque é quando não tem recurso nenhum, meu irmão, que a glória e a presença de Deus, ela se demonstra na nossa vida, mostrando, até aqui foi você, até aqui eu pude, até aqui você utilizou a tua força, os recursos que eu deixei, mas a partir de agora, vai ser do meu jeito, a partir de agora, vai ser como eu quero, a partir de agora, vai ser como a minha presença deseja. E o autor dos Hebreus, ele é eminente em dizer isso. Nós temos agora a liberdade de estar no Santo dos Santos. E se nós temos a liberdade de estar no Santo do Santo, eu quero finalizar com essa palavra. Nós precisamos então entender que hoje não foi um culto normal. Nós precisamos de entender que essa terça-feira aqui não foi um culto comum, que não foi mais uma liturgia bonita do culto, que tudo correu bem, que deu certo. Ao contrário disso, nós precisamos de entender que existem homens e mulheres de Deus aqui que têm essa autoridade de entrar no Santo do Santo, para poder assim sentir e participar da presença de Deus, da glória do Todo-Poderoso, e assim ver coisas grandes acontecendo. Nós precisamos entender que quando nós entramos nesse momento, nós não podemos deixar que a dúvida tome conta do nosso coração, não podemos permitir que a circunstância, elas atrapalhem nós de pensarmos até mesmo. Sabe por causa de que tem circunstância, irmão? Que vai vir para afrontar e te confundir mesmo. Não pensa você que vai ser na melhor fase financeira, que o milagre financeiro vai acontecer, não. E aí você fala assim: nossa, mas eu tenho uma bênção, eu posso ser próspero, eu recebi essa promessa. Mas a minha condição, Abraão, você vai ser pai. Teve uma até que riu, porque tinha como. Está de brincadeira, né? Eles faltaram falar assim: está de brincadeira, né? Eles não falaram, mas pensaram aqui dentro do coração. Por quê? Porque quando Deus realiza uma promessa na minha vida e na sua, pode olhar, você não tem nada a ver com isso.
Se você se colocar no espelho, você vai falar assim: Deus está doido. Como é que Deus fala um troço desse para mim? E sabe por que eu estou te falando isso? Porque o século 21 é o século da razão, né? Tem muita gente limitando a vida de outras pessoas. Tem muita gente parando também, infelizmente, por não conseguir acreditar em si mesmo e nas promessas de Deus. E nós precisamos entender que, em primeiro lugar, se Deus acreditou em mim, eu preciso acreditar em mim também. Tá, você tem valor diante de Deus. O que Deus falou sobre você é sobre você e pronto, acabou. O que Deus pagou na cruz do Calvário foi o suficiente para nós se declararmos mais do que valiosos. Não é seguidor nem Instagram que diz quem eu sou na terra, irmão. Não é contato no WhatsApp que me diz quem eu sou no meio de outros. Quem eu sou, eu sei e pronto, acabou. Se o mundo quer acreditar ou não, o problema é do mundo. Se as pessoas que estão em volta querem acreditar, não, o problema é das pessoas que estão em volta. Quem não pode duvidar do que Deus sabe e Deus quer a meu respeito sou eu, para que eu venha viver o melhor de Deus na tua presença. Se coloque sobre os seus pés, eu quero orar com você. Porque se nós estamos em uma terça que nós queremos dar um brado de vitória nas nossas vidas, nós vamos entrar no Santo do Santo agora juntos. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Então pensa agora nessa igreja orando a Deus. E sabe, eu queria te pedir uma coisa, nessa oração, faz o seguinte, eu não quero que você ore por ninguém não, irmão. Vamos fazer um negócio totalmente contrário. Ore para que a graça, a presença de Deus, ela venha nesse lugar sobre as nossas vidas, de uma forma maravilhosa. Sabe por causa de quê? Porque aonde essa presença chega, ela resolve problema, ela traz solução, ela conhece coração que ninguém conhece. Tem problemas internos dentro da gente que nem a gente sabe, mas ela sabe, ela descobre, ela tira, ela leva. Então ora a Deus para você se envolver. Se Deus falar com você, fale. Se Deus te usar, deixe Deus te usar. Mas vamos orar, vamos buscar a face do Todo-Poderoso nesse momento, porque eu creio que Deus tem grandes coisas para realizar aqui ainda nesse lugar. Karamanakai aramakai asebi arakamas tupikenekai. Rimini karaman toremenekai asebi arakai. Oh Espírito Santo de Deus,